capítulo 9 do livro do Evangelho, e ele vem falando sobre os bem-aventurados, aqueles que são brandos e pacíficos. Ele fala sobre injúrias e violência, fala sobre a afabilidade e a doçura, a paciência, mas hoje a gente vai falar principalmente sobre a afabilidade e a doçura. Esse é um texto, ele é bem intrigante porque ele vai falar sobre benevolência, ele vai falar sobre mentiras, ele vai falar sobre hipocrisia, ele vai falar de como nós estamos diante de Deus, né? No sentido de transparência, de Deus saber o que a gente faz, o que a gente não faz, o que a gente é, o que a gente não é. Então, vamos ler esse texto. Ele é pequenininho, mas ele é bem... ele traz bastante instruções para a gente. Eu vou começar a ler ele e no finalzinho a gente aí conversa um pouco sobre o conteúdo, certo? Vamos lá. O texto começa assim: a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor próximo, produz a afabilidade e a doçura. Eles são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios e um veneno no coração, que são brandas, contando que nada as machuca, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transmuda em dardo envenenado quando estão por detrás. A essa classe pertence ainda esses homens benignos por fora e que, tirando os domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados. O peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo-se compensar do constrangimento que se impuseram a lures, não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar. Eles querem, ao menos, ser temidos por aqueles que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alegra-se de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens, pelas aparências não pode enganar Deus. Lázaro, Paris, 1861. Tem muita informação aqui nesse texto, né? Ele é pequenininho, mas ele aborda tantos assuntos. E à medida que eu fui lendo ele, a gente começa sempre esse texto, ele sempre fala sobre as pessoas, né? Sobre as pessoas. E aí eu fiquei pensando onde é que a gente se coloca nesse contexto, né? Porque o texto parece falar assim de coisas extremas. Mas eu acho que a gente analisando um pouquinho, a gente vai perceber que em alguma parte desse texto aí a gente consegue se encaixar, né? Às vezes até sem perceber, mas a gente consegue se encaixar. Por exemplo, o que é benevolência, né? Ele começa falando sobre benevolência, mas o que é exatamente a benevolência? Benevolência é o bem, né? É você fazer o bem ao próximo, né? Mas aí a gente já discutiu aqui em outras quartas-feiras, né? Em outros textos, o que é esse bem que a gente faz ao próximo, né? A gente já viu que não só é a gente, por exemplo, fazer uma doação, ajudar uma pessoa na rua. A gente já viu que o bem é qualquer coisa que a gente possa ajudar o próximo com sua linha de progresso, e a gente mesmo, certo? Dentro desse
a gente consegue expandir aí para um monte de coisas. Bom, mas aí o texto segue falando sobre a educação e o hábito do mundo. O que deve ser isso? O que significa? Que a gente não... ou a pessoa que é educada, ela é hipócrita, por exemplo? Será que é isso que está falando? O que ele quer dizer, por exemplo, com o hábito do mundo? Ele chama atenção para algumas pessoas que, por exemplo, são extremamente educadas. Quando eu digo extremamente, é que você não consegue ver aquela pessoa em um deslize, né? Ela é um profissional da educação, né? Às vezes no trabalho ou em casa é mais difícil, né? Em casa a gente vai abordar um outro contexto, mas nas ruas, no ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, tem sempre aquela pessoa que ela se mostra uma pessoa assim, extremamente educada, né? Mas aí um dia você pega aquela pessoa, ela é contrariada por qualquer motivo e você percebe que ela sai totalmente daquela linha da educação dela, né? Totalmente sai daquela linha. Então, ela pode virar uma pessoa rude, constrangir outra pessoa. Aí você fica se perguntando se toda aquela educação de fato é dela ou se ela é uma dessas pessoas que é um profissional da educação. É isso que fala hábito do mundo aqui no texto. Que devido à experiência, né, de trabalho, devido ao dia a dia dessa pessoa, ela se torna uma pessoa educada porque ela cria essa máscara, porque é fácil de se relacionar, ela é bem vista, né, nessas relações com as pessoas. Aí vamos parar um pouco para pensar só nesse ponto aqui. E eu fico me perguntando se às vezes eu não sou assim também, né? Em determinados lugares, em determinadas situações, que eu me mostro aquela pessoa extremamente educada, pessoa assim, impecável. Eu chego e digo assim, rapaz, eu tenho que virar o espelho, porque eu estou na mente impecável. Mas eu fico perguntando se aquilo realmente sou eu, né? Se aquela educação toda sou eu. Porque às vezes, por exemplo, em casa, com qualquer irritação, essa educação não aparece. Né? Às vezes você se irrita fácil, basta às vezes uma frase ou até um gesto, uma ação, com o filho, com esposa, com o esposo, seja lá o que for dentro de casa, com o pai e mãe, com o tio, e a gente às vezes não tem um mínimo de tolerância com essa pessoa e a gente é extremamente rude, não é isso? Aí eu fico me perguntando por que essa educação externa para essas pessoas e essa educação não acontece no nosso ambiente com as pessoas que a gente gosta e que gostam com a gente, que teoricamente deveriam ser as pessoas que a gente devia tratar como rei e rainha. Vocês concordam comigo? Então por que se dá isso? É uma coisa que a gente vai parar um momento aí para a gente refletir se a gente consegue se encaixar nesse contexto, certo? Ele segue falando também que o mundo está cheio dessas pessoas. Essa palavra cheio dessas pessoas dá para acreditar assim, rapaz, todo mundo é uma máscara só, então, né? Porque eu conheço um monte de gente educada, né? Aqui mesmo estou diante de um monte de gente educada, né? Quando a gente termina o estudo, a gente, educação, a gente se trata bem. Só que a gente tem que ter o cuidado assim, de não julgar as pessoas, né? A gente agora não vai sair daí, por exemplo, esse cara está muito educado, esse cara deve ser falso, né? Não acredito nesse cara. Não, aquela pessoa, aquele beijinho, aquilo ali foi falsidade. Então a gente tem que ter cuidado. Não é isso que o texto fala, tá certo? Ele só diz que a gente tem que ter cuidado para não ter essa máscara, não é? E o que é máscara? Máscara, a gente pode chamar também assim de personagem, né? E isso eu diria assim, que é natural, né? A gente é cheio de personagens, né? Então eu tenho um personagem para meus filhos, né? Que é o pai palhaço, que brinca, não sei o que, tem um personagem que é o durão, né? Os subordinados, o que é compreensível e disponível para o chefe, né? Então assim, a gente é cheio de personagens, né? A gente chama de máscara, a psicologia chama de máscara. E isso é muito natural porque a gente precisa dessas máscaras para poder se relacionar com o outro em determinados ambientes, né? Não é que a gente seja falso, mas a gente aprende essas máscaras desde pequeno, né? Desde pequeno, na escola, quando a gente vai para a escola, quando a gente começa as nossas primeiras relações com nossos colegas, a gente começa a aprender a criar essas máscaras para a gente ver, por exemplo, se eu for uma pessoa muito rude, eu não consigo as coisas que eu quero, então eu tenho que ser uma pessoa mais maleável. Então quando eu quero alguma coisa, eu visto aquele personagem do cara mais maleável para eu conseguir aquele objetivo. Então essas máscaras são muito naturais.
Mas o texto não fala dessas máscaras, né? Isso é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. O texto fala daquela máscara em que a pessoa tem consciência de que ela não é aquilo, tá certo? Então ela usa aquilo realmente como uma fachada para mostrar uma coisa que ela não é, tá? Então, por exemplo, imagine que eu sou conhecido em todos os lugares que eu vou como o cara do cara, aquele cara que extremamente amável, cordial, mas quando eu chego dentro de casa, que eu abro a porta, eu não vejo ninguém, todo mundo se esconde, né? Chegou ele. Você imagina, isso é uma máscara, né? E essa máscara eu levo para fora de casa e tiro quando eu chego em casa. Então o texto ele fala dessas pessoas, ele diz assim, ó, homens benignos que fora e que tiranos e dentro tiranos domésticos. Fala homens, né? Mas aqui é um exemplo e pode ser para qualquer pessoa, tá certo? Filho, pai, mãe, avó, tio, qualquer pessoa. Então a gente tem que ter uma atenção especial com isso. Aí eu vou falar que na semana passada, engraçado, né? Tem umas 2 semanas eu vim conversando com minha esposa no trabalho e ela falou que tinha chegado a uma conclusão de que a gente nem tinha tirado esse texto ainda, né? Coincidência ou não. Ela falou assim, que ela tinha percebido que ela tinha uma necessidade de ser uma pessoa extremamente alegre no trabalho, que era como se as pessoas exigissem esse personagem dela, né? E você sempre é uma pessoa sorrir, mas que quando chega em casa aquilo está tão desgastado que ela não tem gás para poder dar uma risada, para fazer uma brincadeira, né? E que ela estava sentindo ela estava fazendo essa reflexão. Aí quando eu li esse texto, eu lembrei logo disso, eu digo, rapaz, isso é verdade. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A sinceridade, ela vem da gente se conhecer, né? Então, qual é o meu personagem aqui nessa terra? Então eu tenho que me conhecer, né? A gente não vai ficar agora, ou eu sou uma pessoa extremamente educada, ou também a minha máscara é educação. Eu não sou educado, então eu vou sair despachando falta de gentileza por aí. Então não é isso. Mas a gente tem que buscar o equilíbrio das coisas, né? Na medida do possível, a gente tentar ser educado, mas uma coisa vinda de dentro. Porque a gente já viu aqui também várias vezes que o Evangelho ele fala muito de amar o próximo como a ti mesmo, né? Quem é que não quer ser amado? Quem é que não quer ser respeitado? Então, na medida do possível, a gente levar essa frase de Jesus Cristo para todos os lugares que a gente vai, né? Então, por exemplo, se eu chego no trabalho, eu não tenho que ser aquele cara alegre e fazer as pessoas darem risada, né? E eu também não tenho que estar preocupado que todas as pessoas gostem de mim. Mas eu tenho que ser a mesma pessoa que eu sou dentro de casa, né? Então eu tenho que respeitar o outro, eu tenho que tratar o outro com educação, eu tenho que ter paciência com as pessoas, né? Porque a gente sabe que cada um tem o seu tempo, e a gente não pode exigir perfeição de ninguém, passando do ponto que a gente também não é perfeito. Então, trazendo isso para dentro de casa, se eu sou tolerante com aquele colega chato, né, que quando eu chego assim, no horário de trabalho, eu saio e digo assim, tomara que esse cara não venha amanhã. Se eu sou tolerante com ele, né, tenho paciência, às vezes até aconselho, por que eu não posso ser com meu filho? Né? Naquela hora que parece que está com 220 ligado, e que parece que nada consegue controlar. Então por que eu não posso ser tolerante, ser paciente, né? Aquela pessoa que veio para eu cuidar, não é verdade? Então, quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a pensar assim, que de fato o mundo está cheio de hipocrisia, né? Umas são bem voluntárias, que é sobre essa que o livro fala, que a gente tem que ter cuidado com essas pessoas, né? Saber onde a gente está pisando. Mas se a gente for parar para pensar, a gente também corre desse erro, né? E se a gente perceber em determinados momentos da nossa vida, a gente vai ver que a gente está com uma certa hipocrisia, porque a gente sabe que não está sentindo aquilo, mas a gente está fingindo que está sentindo outra coisa. Então a sinceridade acima de tudo, né? A educação acima de tudo. E no que diz respeito à questão de Deus, isso aí foi bem interessante, né? É uma coisa que todo mundo já sabe, né? Que nada fica escondido aos olhos de Deus, na verdade. Mas ainda assim a gente acha que tem segredo, né?
Não é verdade? A gente acha que tem segredo, a gente acha que pode fazer uma coisa e como ninguém viu e como eu não sou cobrado, a gente faz de conta que nem eu mesmo sei. Tá? Eu faço de conta que aquilo está dentro do baú. Mas não precisa ninguém dizer a gente que isso está visível aos olhos de Deus, né? Então, esse texto ele finaliza, ó. É bem interessante. Não basta que dos lábios goteje leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, a hipocrisia. Então eu fiquei pensando, não adianta, a gente vem aqui para a terra para se melhorar, né? Não é verdade? E quem é que orienta a gente se não for o próprio Deus? Aí o nosso próprio orientador, a gente tem que enganar ele. Tem sentido isso? Faz sentido? Não faz, né? É a mesma coisa que, por exemplo, você vai para a escola, para a faculdade, seja o que for, e aí seu professor está lá dando uma aula e pergunta: você entendeu? Aí você: vou entender tudo. Aí ele passa o dever, aí você diz: tá, ao meu trago. Aí você faz o dever? Não, né? Você vai para o cinema, vai curtir um pouco, e aí, esqueci o caderno. Aí ele diz: tá bom, amanhã é a prova, beleza? Beleza. Tem como você enganar o professor na prova? Ali é só você e ele, né? Com Deus é diferente. Aí a gente vai protelar, né? Vai fazer de conta que a gente é uma pessoa boa. Aí a gente vai levar isso um pouco mais para frente, mas vai ter uma hora que vai ter a prova. E é nessa hora da prova que a gente vai ter que mostrar que a gente é de verdade, né? E nem precisava provar, porque ele já sabe, né? Na verdade, ele só vai mostrar a gente mesmo que nós somos, vai tirar essas marchas e dizer: né? Então a gente vai ser revelado para a gente mesmo, tá? Aí eu trouxe nesse último slide aí, alguns textos da Bíblia que pode fazer a gente refletir sobre outras coisas. Olha que, por exemplo, tem um texto aí que é dos Salmos, que é o último. Não, só vou comentar. Os Salmos, ele foi escrito em torno de 1000 anos, né? Porque ele foi escrito por vários personagens, né? Davi e até Moisés escreveu os Salmos. Então Moisés é um pouquinho antigo, né? Ele já tem um tempinho aí que ele já desencarnou. Então eu fiquei imaginando que há quanto tempo se fala sobre isso. E olha o que é que diz o texto, ó. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Não é sobre isso que fala o texto que a gente viu? Então, isso está na humanidade há muito tempo. Então isso não era para estar acontecendo mais, né? Essa lição a gente já devia ter aprendido há muito tempo atrás. Se ele já falava com tanto domínio sobre a questão do bem-aventurado, o homem bem-aventurado, que não tem engano para ele, ou seja, ele sabe, ele se conhece, ele sabe quem é, né? E ele sabe quem é, e ele é para outra pessoa quem de fato ele é. Não existe essa máscara. Então isso há muito tempo que isso vem na humanidade. E parece que tem um efeito contraditório, porque hoje parece que as máscaras estão maiores, né? Então hoje as pessoas se fantasiam de personagens de novelas, se fantasiam de personagens de filmes. Elas criam, hoje está mais dinâmico. Por exemplo, antigamente você ia para o trabalho, para casa. Agora você vai para o trabalho, você vai para a faculdade, você vai para a sua pós-graduação, você vai para festas sociais, você vai para tanto lugar, e parece que em cada lugar é uma pessoa diferente, né? Imagina, fica imaginando se uma pessoa acompanhasse outra e visse ela em todos esses ambientes, qual o diagnóstico que ela faria no final do dia, né? Se teve junto da mesma pessoa, ou foram várias pessoas e que aquela outra se transformou, com certeza ela dizer assim: não era a mesma pessoa, né? Aí foi o que eu fiz. Depois desse texto eu comecei a perceber, eu fiquei olhando para mim mesmo, né? E comecei a ver que esses personagens, muitas vezes eles são por maldade, ou seja, você tem consciência, como eu falei, você veste ele mesmo para poder você sair bem naquela situação, mas eles aparecem às vezes de forma involuntária, né? E é engraçado que
essas máscaras, elas precisam de um gatilho para aparecer. Por exemplo, quando seu cérebro começa a reconhecer que existe uma determinada situação, automaticamente ele seleciona o personagem para aquela situação, né? É como se fosse um robôzinho, né? Um computadorzinho. Então ele se programa. Vem aquela situação, ele, peraí, esse aqui é o personagem B, ele vem, veste, você está pronto para fazer aquilo. Então o que a gente tem que perceber são esses momentos, né? Esses momentos em que a gente troca essas máscaras para poder a gente não precisar vestir essas máscaras, né? A gente tentar ser o máximo de nós mesmos, porque senão a gente não melhora. Porque você imagina que toda vez que você vai para o trabalho, você sempre é aquele cara educado, você não precisa melhorar porque você é tão educado, né? Todo mundo gosta tanto de você, porque você é educação em pessoa, você é a referência número 1 em educação. Então você vai melhorar para quê? Então precisa que a gente se reconheça, se exponha como nós somos, para que a gente veja nossas necessidades de melhora. Não é? E uma coisa engraçada que eu vi também, lendo o resto do capítulo, que eu aconselho todo mundo a ler, o capítulo 9, é que depois de um certo tempo, isso é bem interessante, depois de um certo tempo você usando essa máscara, você começa a acreditar que você é daquele jeito mesmo. Imagina. Né? Você se acostuma. Então, já deixou de ser voluntário, e aquilo passa a ser imposto pelo seu ego, pelo seu cérebro, seja o que for, para que você exerça aquele papel naqueles momentos. Tá certo? Então, eu não vou dizer assim que é de forma tão involuntária, porque na verdade a gente provocou aquela situação. Então foi a gente que programou o nosso cérebro para aquilo. Então a gente é responsável por ele, tá certo? Mas já está tão automático, a gente já não tem mais o controle sobre aquela situação. Então, o que é que Lázaro diz aqui? Que se a gente quiser amar o próximo como a nós mesmos, e a afabilidade e a doçura, eles são demonstrações de amor que a gente tem pelo próximo como a nós mesmos, não cabe mais a hipocrisia. Tá? É claro que a gente não vai descobrir isso da noite por dia e eu vou tirar minha máscara hoje e amanhã eu estou cheio de amor e a afabilidade, a doçura agora é a minha nova máscara. Não vai resolver o problema. Tá? A gente não vai conseguir sustentar. Na última parte ele fala de novo, vou citar de novo: pois se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. Então não adianta, se não vier no coração, continua sendo uma máscara, tá certo? Por melhor que aquilo pareça, por melhor que no momento você tenha sido a melhor pessoa do mundo, mas se não vier no coração, há hipocrisia, ok? Só que a gente também não vai agora também fazer caça às bruxas, né? A gente não vai se julgar e não vai julgar outras pessoas. Então, se a gente quer trazer esse amor para dentro do coração, né? E se a gente quer que a afabilidade e a doçura façam parte da nossa vida, a primeira pessoa que a gente tem que tratar dessa forma é a nós mesmos, né? Respeitando nossos limites, tendo paciência nessa transformação, e tentando fazer disso o máximo possível do nosso dia a dia, né? Então comece em casa. Tem escola melhor? Aliás, para mim, assim, não tem escola melhor do que casa para me tirar do sério, né? Incrível, eu fico me questionando por que tem que ser assim, né? Mas por quê? Por exemplo, eu tenho filhos. E os filhos são danados, né? São danados. Então, na mesma hora que estão todo mundo alegre, estão brigando. Então, essa mudança de humor me desequilibra. Então, eu já percebi isso, né? Então, você parece que já entra em casa esperando aquele desequilíbrio. Então, o que você tem que fazer? Então, você tem que pensar que não precisa ser assim, né? E que talvez o equilíbrio venha de você, da sua postura, da forma como você age naquela situação. Então, nós somos responsáveis pelo nosso ambiente, somos responsáveis pela nossa casa, somos responsáveis pelas nossas relações. Nós não somos responsáveis pelas ações dos outros, né? Mas ações provenientes das relações, nós somos responsáveis. Então, afabilidade e doçura vem de amor. Quem quer amor precisa ser educado. É isso? Mas essa educação tem que vir de onde? Daquele livro de autoajuda que a gente compra e dá toda. Não, né? Tem que vir de onde? Do coração. Vai? Então, para a gente saber se já tem, o que a gente precisa fazer? Um autoexame, né? E ficar se policiando o tempo inteiro.
Então para de ficar policiando o chato do seu colega lá, né, que é insuportável, e passa a policiar para você mesmo, não é? E eu já tive uma experiência bem legal com respeito a isso. É que uma vez eu cheguei no trabalho, numa empresa, e a primeira coisa que me falaram foi assim: ah, rapaz, você vai precisar falar com fulano. E meu amigo, se prepare, viu? Porque o cara é chato. Você não vai conseguir as coisas tão fácil. Rapaz, imediatamente eu falei assim: já era. Já entrei no padrão que o cara me colocou. Né? Aí quando eu falei com o cara a primeira vez, que o cara disse o meu nome, me veio um negócio assim de que cara chato. E eu nem conhecia o cara. Imagina, o cara só quer pronunciar meu nome. Aí imediatamente eu tentei transformar essa postura, né? E aí o que é que os caras fazem hoje, né? Aí chega pra mim e diz assim: Júnior, você que tem moral fulano, a gente tá querendo não sei o que, vê se você consegue. Por quê? Porque a facilidade que eu já tenho de conversar com essa pessoa, né? E eu descobri que o cara realmente é chato. Mas se você tiver uma postura amigável com ele também já incorporou, porque ele sabe que todo mundo acha ele chato. Então já que todo mundo acha ser chato, eu vou ser o chato dele. Então, se você muda a sua postura, você também ajuda o outro a mudar a sua postura. Então a gente tem uma relação hoje, uma relação bem razoável. Não é aquela relação que é esperada pelas outras pessoas, né? Então isso foi só um exemplo. Assim, eu acho que todo mundo tem um exemplo desse para contar, tá certo? Mas para mim, assim, o que fica o que fica de lição, né? Porque é um subtópico de instruções dos espíritos. Eu acho que é uma das instruções que eles querem passar, é que a gente, ao mesmo tempo que a gente tem que ter cuidado com essas pessoas, né, que usam essa máscara para fingir ser uma pessoa que não é, e a gente tem que saber, né, que a gente não pode ser inocente, a gente tem que ter cuidado com essas pessoas. Ao mesmo tempo a gente tem que olhar para a gente mesmo, para não ser igual a elas, né? Para não ser essa máscara, não usar essa máscara, e na medida do possível a gente diminuir o impacto que essas máscaras têm nas nossas relações, tá certo? Principalmente nas relações de casa, que para mim assim, são as relações mais fortes, eu acho, que a gente tem na vida, né? Que é com nossa família, tá certo? Seja lá que tamanho for, né? Seja aquele que tem 15 em casa ou aquele que só tem um, tá certo? Mas todo mundo, ninguém está sozinho nesse mundo, né? De alguma forma a gente tem uma relação mais forte. Então a gente tem que ter o máximo de cuidado nessas relações. Transparência o máximo possível, porque só assim a gente é respeitado e a gente aprende a respeitar a outra pessoa com essa transparência, né? E da transparência é que a gente começa a perceber o que era máscara e agora o que é o amor de fato que a gente tem pelas pessoas que a gente conhece, tá certo? Obrigado.